A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, espero que tenha passado bem aí os últimos dias, esteja aproveitando a semana, tenha aproveitado o final de semana, cada dia que se passou, porque a vida é uma só, né, gente? Como diz o salmista, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance em ti sabedoria, para que eu alcance em ti um coração sábio, que nós venhamos aproveitar cada dia. Você tem hoje, eu tenho hoje também. Bom, aqui em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai mandar uma nova carta a essa igreja que ele implantou, né? Os estudiosos indicam uma implantação dessa igreja em pelo menos 6 meses ou há 1 ano. Então era uma igreja nova, porém uma igreja fervorosa em amor. Se você estudar essas duas cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que essa igreja ela tinha aí um bom currículo. A primeira carta dos Tessalonicenses, você vai ver bastante isso, e o Paulo falando várias vezes a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E já na segunda carta, o Paulo ele vai elogiar ainda assim essa igreja ali no primeiro capítulo, mas você vai perceber que ele traz instruções específicas para essa igreja que estava ali recebendo influências na sua doutrina e fica confusa, né? Ela fica confusa em relação àquilo a acreditar mesmo. E eu quero hoje parar com você aqui no 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que vai dizer assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como de dia, o do dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o povo e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então, esses irmãos, eles tinham recebido o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da vida do apóstolo Paulo. Mas esses irmãos, eles passaram a ficar confusos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo,
de como seria, de como proceder diante da vinda do Senhor Jesus Cristo. Enfim, esses irmãos eles começaram a ficar confusos. A cabeça deles estava ouvindo muita coisa, eles estavam dispersos na própria mente deles. Embora fosse uma igreja boa, uma igreja que mostrava o amor de Cristo, eles começaram a ouvir muitas coisas. Eles começaram a deixar entrar no coração deles outros ensinamentos fora do que Paulo tinha ensinado. Como Paulo falou, não foi assim que eu disse para vocês quando eu estava aí com vocês, não foi assim que eu ensinei. Paulo ele teve o cuidado de, enquanto ele estava ali com os irmãos implantando a igreja, ele teve o cuidado de ensinar a palavra como ela era. Ele teve o cuidado de ensinar a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, da importância do Senhor Jesus Cristo, da salvação pela graça, de como que isso tudo ia suceder. Quando ele sai, então, para continuar aí fazendo seu trabalho missional, chega, pelo que parece, chega a notícia a Paulo, que esses irmãos em Tessalonicenses, eles estavam enfrentando essa confusão a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele vai continuar aqui, você vai observar também as exortações no capítulo 3, onde o Paulo ele vai continuar falando a respeito, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridades, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O pessoal ele estava tão confuso a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que eles já estavam até mesmo parando de trabalhar, parando de adquirir ali a sua renda e esperando que Jesus ia voltar ali naquele momento e lidando com a volta do Senhor Jesus Cristo de maneira errada. Aquelas pessoas elas não estavam entendendo como lidar com a informação da salvação do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor Jesus Cristo, como que isso se ocasionaria, como que isso aconteceria. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa carta reafirmando para a igreja como que convém agir diante dos fins dos tempos. E aí eu pergunto para você, como que você tem lidado com as informações dos finais dos tempos? Como que você tem lidado com tudo isso? Será que a nossa atitude, muitas vezes, tem sido como esses irmãos de Tessalonicenses? Você tem ouvido muitas coisas, muitas informações, gente, porque as pessoas falam demais. Se tem uma coisa que o ser humano gosta de fazer, assim, a maioria ou muitos deles, quem faz isso faz com vontade, é falar e emitir opinião, falar e dar opinião. E existem pessoas que têm muito carisma, existem pessoas que falam o que as pessoas querem ouvir, sabe? Principalmente pessoas que têm uma habilidade muito boa com a comunicação, que são pessoas cativantes. Hoje mesmo, de manhã eu tava conversando com meu marido, que tem pessoas que elas enfeitam as histórias, elas inventam, mentem sobre as histórias para que as pessoas deem risada, para prender a atenção das pessoas, mas na verdade, nada daquilo que ela está falando é verdade. Ou pequenos trechos são verdades, mas ela acrescentou um monte de coisa verdade para poder transmitir aquela palavra. Então eu quero trazer para você nesse vídeo exatamente isso. Como que você tem lidado com as informações dos finais dos tempos? Hoje em dia, de fato, com as mídias sociais, não é difícil você encontrar pessoas falando, trazendo profecias, contando sobre a Bíblia. Ai, porque isso está na Bíblia, aquilo não está na Bíblia. Especialmente por conta das guerras que estão acontecendo, especialmente por essa guerra aí mais famosa que está acontecendo agora, que pessoas estão aí falando várias coisas, disso, daquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. As pessoas debatem entre elas mesmas, mas o que me espanta, meus irmãos, é o seguinte:
muitas pessoas, elas serem cristãs, elas dizem que seguem a Jesus, mas em um cenário como esse, não estão preocupadas, não estão dedicando a sua vida, então, a pegar a sua vida e se dedicar ao altar de Deus. Sabe? Jesus está voltando. Jesus está retornando. Os sinais já se podem ver não só por conta de uma guerra específica, mas por tudo que está acontecendo ao nosso redor, por como as pessoas estão se portando, como que a tecnologia tem se desenvolvido, como que as coisas têm acontecido. Dá para ver mesmo, e não é de hoje, que Jesus está voltando. E o que me espanta é ver as pessoas preocupadas em dar opinião do que está acontecendo, não deixar de colocar ali o seu textinho na rede social, não deixar de falar ali o que ela acha, quais foram as profecias que ela pegou na Bíblia, que ela entendeu que tem a ver com essa guerra. Ela não deixa de olhar tudo, bisbilhotar daqui, bisbilhotar dali. Pessoas ficando apavoradas, pessoas ficando assustadas, porque Jesus vai voltar e não sei o quê, e começando a agir por si mesmas. Então, pessoas deixando seu trabalho, pessoas deixando de viver, pessoas com crise de ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com medo, apavoradas. Será que essa guerra vai chegar aqui? Como que a gente vai lidar com isso? Meu irmão, não gaste energia com isso. Coloque sua energia em buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vá para Deus, ore, jejue, busque ao Senhor, pegue a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia ainda, aqui no Brasil ainda está liberado a compra de Bíblias até no seu celular, no seu dispositivo aí móvel. Você pode baixar uma Bíblia online gratuita e estudar a palavra de Deus. Ora você! Como que tá a sua vida? Às vezes você fica tão preocupado com as notícias, com as situações, com as coisas, com as pessoas, e não está se dando conta que a presença de Deus pode ser que não esteja mais na sua vida. Pode ser que você esteja usando todo o seu horário, todo o seu tempo para se dedicar a isso e aquilo e esquecer de Deus. Pode ser que você tenha já caído no engano de deixar a sua família de lado, deixar o seu cônjuge, deixar os seus filhos de lado, que são assim, abaixo de Deus, prioridades para nós nessa terra. E aí você vai me dizer, mas Jesus disse que quem não abandonar o pai, a mãe, o parente por amor de mim, não é digno de mim. Ok, Jesus fala isso, mas a gente precisa entender o contexto das coisas. Se essas pessoas estiverem te impedindo de viver Jesus verdadeiramente, elas olharem no fundo dos seus olhos e falar assim, escolha, Jesus ou eu, Jesus ou nosso casamento, Jesus ou eu, você vai escolher Jesus. É disso que Jesus está falando. Porque se é o seu marido, se é o seu filho falar, você escolhe Jesus ou eu, e você falar, eu escolho você, meu filho, eu escolho você, meu marido, você está negando Jesus. É disso que Jesus está falando. É poder abandonar essas pessoas e se elas morrerem, se partirem, você continuar com Cristo. Mas você vai ver também o apóstolo Paulo falando a respeito do respeito com o marido, com os filhos. Você vai ver aquele que nega, aquele que negligencia a própria casa é pior do que o descrente. Você vai ver a palavra dando referências para que se você quiser cuidar do outro, da viúva lá, se tiver uma viúva na sua casa, você cuida dela primeiro. Então nesse tempo, gente, olha, presta atenção no que o apóstolo fala aqui nesse capítulo 2. Depois que ele dá detalhes a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, de como que vai suceder, como que é o tempo, o que precisa acontecer para a volta de Jesus acontecer, porque assim, existem profecias, gente. As profecias precisam se cumprir, entendeu? Precisa. Se você for estudar os evangelhos, você vai ver Jesus falando. Aí fala assim, Jesus fala determinada coisa, para que a profecia feita pelo profeta Isaías se cumprisse. Aconteceu tal, para que a profecia se cumprisse. Ou seja, até mesmo na trajetória de Jesus aqui na Terra, as coisas aconteciam à medida que as profecias iam se cumprindo. As profecias precisavam se cumprir. E a mesma coisa para o fim dos tempos, gente. Você entender que Jesus está voltando, não é para você ficar desesperado,
Não é para você abandonar o seu emprego, não é para você parar de trabalhar, de sonhar, e eu não quero mais saber de nada, enfim, como as pessoas estavam fazendo nesse tempo. Não é para você ficar desesperado, não é para você entrar em depressão, não é para você ficar triste. Não é para nada disso. Não é também para você ouvir as notícias, você ver as evidências à sua frente e fingir que nada está acontecendo. Sabe aquela pessoa que nega a realidade? Então não tá acontecendo na frente dela, ela tá assim, não tá acontecendo, ou não tá nem aí. Ou vai ficar tudo bem, deixa eu viver a minha vida como eu quero viver. Deixa eu andar do jeito que eu quero andar, deixa eu fazer o que eu quero fazer. Não, a guerra lá, tá bom. Não sei o que ali, a criminalidade aumentando. Sempre foi assim, e Jesus nunca voltou. E segue a vida, como nos dias de Noé. Como naqueles tempos, lá nos dias de Noé, onde as pessoas elas se davam em casamento, elas estavam vivendo do jeito que queriam. E realmente, enquanto isso, Noé ele estava ali fazendo a arca. Enquanto isso, Noé estava ouvindo a Deus. Noé, você é louco, você é doido. Eu tô fazendo aqui uma analogia. Você é doido? Como assim? Você vai ficar construindo essa arca, não vive a vida? Você é louco. Jesus, que chuva, que dilúvio, você é louco. Olha o sol que tá aí, você tá construindo essa arca. Pois é, mas o dilúvio caiu e essas pessoas que estavam se dando em casamento, que estavam zoando o Noé, as pessoas que estavam vivendo a vida assim, do jeito que queriam mesmo, elas ficaram ali imersas na água, elas foram ali mortas naquela água do dilúvio. Então não esteja em nenhum dos dois extremos, não perca o seu tempo mergulhado nas redes sociais, mergulhados nos noticiários, vendo 1 milhão de opiniões, sabe? Porque se você for abrir o YouTube e você for pesquisar, você vai achar um monte de gente dando um monte de opinião diferente, é revelação, é profecia, é isso, é aquilo, é não sei o que, é não sei o que. Para tudo e escuta você, Jesus. Pega a sua vida e coloca no altar. Deus, eu estou bem com o Senhor? A minha vida está certa com o Senhor? Eu estou empenhando meu tempo em cumprir a minha missão? Às vezes Deus ele chamou você para cuidar dos órfãos, para cuidar de um orfanato. E aí você tá preocupada aqui vendo as notícias. Você tá aqui, a guerra, não sei o que. Será que Jesus vai voltar amanhã, depois? Nem estudou a Bíblia para ver se as profecias aqui já se cumpriu, porque Jesus vai voltar após essas profecias se cumprirem. Muitas já estão se cumprindo? Sim, mas ainda tem coisa para acontecer. Tem profecias para se cumprirem, tem coisas ainda para acontecer. Você precisa pegar a Bíblia, mergulhar, estudar, mas não para ficar com medo, desesperado, até porque Apocalipse, se você for estudar, você vai ver que era uma carta para animar certas pessoas que estavam sendo perseguidas em determinado tempo. Então não é um filme de terror, não. Filme de terror, isso daqui, ó. A palavra de Deus é um filme de terror bem terrível mesmo para quem não tá com ele. Mas para quem tá com Jesus é esperança. Para quem tá com Jesus é graças a Deus, louvado seja Deus, Jesus tá voltando. Que alegria! Um dos frutos do Espírito é alegria. Ai, que alegria! Jesus tá voltando. Graças a Deus, vou me preparar porque o meu noivo tá vindo. Então, pegue a sua vida, alinhe sua vida com Deus. Veja se você está buscando Deus da bênção e não a bênção do Deus da bênção. Veja se você está querendo a presença de Deus, se você tem a presença de Deus. Veja se você de fato está aqui, ó, no caminho certo, no caminho estreito, porque a porta estreita tem pouca gente. Veja se você está nesse caminho, porque aí, quando os sinais terminarem de se cumprir, esse céu rasgar e Jesus voltar, você vai estar preparado para receber ele. Não fique em nenhum dos dois extremos. Nem desesperado daqui, vendo um monte de coisa daqui, e nem despreocupado daqui, tô nem aí, mas isso daqui que eu tô fazendo não é pecado, casar, ser feliz, comer, beber. Não, esteja aqui, ó, centralizado em Jesus, pergunta para Jesus sobre a vinda dele, ora na madrugada, jejua, busca, escuta essa palavra e você vai se dar muito bem. Espero que fique com Deus e até mais.